Meus amores, uma boa tarde. Vou fazer uns dois vídeos. Um eu vou soltar a Santas Escrituras, o outro eu vou soltar os sonhos, né? Porque Jesus está voltando. É tempo de quê? É tempo de alerta, é tempo da gente fazer algo pela palavra de Deus, fazer algo pelo que Jesus deixou aqui na terra. Jesus levar o evangelho, né? Jesus deixou o que aqui na terra? O evangelho para ser o quê? Para que nós demos continuidade às mesmas coisas que ele ensinou os discípulos. E é isso que nós faremos, né? Ó, eu tava prestando atenção, né? A gente tá vendo muitas pessoas, assim, a gente tá vendo que Deus está trabalhando no altar. Deus está trabalhando, Deus tá mostrando justiça em cima do altar. Como assim, porque Deus está tirando as pessoas? Tem pessoas que Deus tira em cima do altar. Tem pastores, pessoas que estão em cima do altar e de repente Deus tira. Por que Deus está trabalhando desse jeito, dessa forma? Porque Deus está mostrando que a igreja tem que se consertar com ele antes da vinda dele, né, meus amores? Mas não vou ficar falando com vocês, não. Vou ler as Santas Escrituras para vocês entenderem. Porque antes a gente não tinha comunicação, hoje em dia a gente tem por causa de quê? Por causa da internet. A gente vê o que acontece nos cantos. E as pessoas, por iniquidade, por não ver Jesus, aí acha que a obra dele está abandonada. Vocês estão muito enganados. Vocês estão muito enganados. E vocês que levam a obra dele de qualquer jeito, de qualquer forma, então, ele está de olho em vocês. E, bora passando as escrituras. Presta atenção o que é que Jesus vai falar aqui. Na primeira frasezinha, que pra mim, tudo que sai da boca dele é uma frase, toda frase que sai da boca dele, pra mim tem um significado, entendeu? Ó, primeiro Pedro 5, bora lá? Ó, porque já é tempo que comece o julgamento. Olha o que é que Deus está dizendo. Nós estamos vivendo o quê? Não é no tempo que já está começando o julgamento, não. Vocês não estão vendo, não. Antes não dava pra gente saber porque não tinha como a gente se comunicar. Hoje em dia tem. E quando acontece as coisas, então, se espalha no meio do mundo. Por causa de quê? Por causa da internet. Por isso que eu uso muito a internet para proclamar a palavra de Deus. Por quê? Porque ela corre o mundo inteiro, entendeu? E antes Jesus já tinha falado que ia começar a limpar os altares. Por quê? Porque eu já falei pra vocês que altar é lugar, eu não vou nem falar de divindade, porque tem gente que não entende, né? Meus irmãos, quando a pessoa fala em divindade, é três. Três, então, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o canto que vocês não entendem? É Pai, Filho e Espírito Santo. São três. Três espíritos poderosos. Três o quê? Três espíritos poderosos. Três que rege o quê? Toda a humanidade. Três que o quê? Tá de olho na obra dele. Três que o quê? Três que guarda aqueles que amam a ele e a palavra dele. E essas pessoas o quê? Caminhar de qualquer jeito, ainda vai pra cima do altar. Meus amores, o altar não é lugar de quê? De coisas erradas, não. O altar é santo. E quem habita no altar é Jesus. Por isso que eu digo a vocês. Olha, porque isso está acontecendo, antes de acontecer, vocês têm que meus amores, tem que botar o rostinho no chão. É fácil mesmo, é fácil encostar fácil no chão e pedir perdão a Deus antes de vocês subirem no altar. Entendeu? Porque se a pessoa está com a vida desconcertada, Deus, aquele tempo antigo, quando era da Arca da Aliança, né? Era a arca, né? Que eles levavam o povo de Israel para um canto pro outro, por então. Quando existia a Arca da Aliança aqui na Terra, as pessoas que estavam com pecado não chegavam a perante a ele, não. Porque se chegasse lá mesmo, elas morriam. Por que Deus está começando a fazer limpeza nos altares? E Deus não vai fazer só limpeza em altar, não. Pelo que eu estou entendendo, Deus vai fazer limpeza. Meus amores, não é só em altar, não. É dentro da congregação também. Vocês vigiam. Meus amores, olha. A gente tem que ter reverência. Ele é um Deus santo. Por isso que eu li aquele versículo para vocês. Tem pessoas que chegam pra mim e dizem assim, não, Meire, não é pecado. Meus amores, não adianta você vir me dizer, querendo botar na minha cabeça que não é pecado. Se eu tô olhando nas Santas Escrituras, porque eu tô vendo que é pecado. Se Deus está dizendo que é pecado, então meus amores, basta só ele me dizer uma vez, é pecado, então pronto. Acabou essa conversa, não existe mais outra coisa. Entendeu? Não tem nada que Deus nunca fala uma coisa para depois ele voltar atrás, não. Vocês prestem atenção. Só na cidade que Jonas pregou, né?
aquela cidade estava sentenciada à morte se ela não se arrependesse. Não é que Deus não é que Deus deu a palavra e tirou, não. Presta bem atenção. Ele mandou alguém para pregar e alguém foi lá e pregou. E por causa daquele homem só, foi pregou o evangelho, aquele povo se arrependeu e teve salvação. Mas por quê? Porque teve arrependimento. Quando a gente se arrepende verdadeiramente, aí sim. Não é dizer que não vai cumprir, não, porque se não tivesse arrependimento, tinha sido destruído, era tudo, entendeu? Porque o nosso Deus não é um Deus que volte a palavra atrás, não. Agora, se haver arrependimento, aí o que? Vocês são poupados, é diferente, entendeu? Bora lá. Eu vou ler esse versículo do começo, ó. É 1 Pedro 5, e o versículo 17. Porque já é chegado. Meus irmãos, deixa eu ler do começo. Porque já é tempo de começar. Meus irmãos, vou repetir de novo. Porque já é tempo que recomece o julgamento. Então, Deus está julgando. Julgamento pela casa de Deus. Você está vendo aí? Eu li a frase todinha e lá ainda teve uma interrogaçãozinha, parou ali. Vou repetir de novo, ó. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Aonde tiver pessoas desconcertadas, então, glória a Deus. Meus amores, as pessoas levam tantas escrituras e ainda não põem em prática, né? E se primeiro começar por nós, então, vai começar por quem? Por nós. Por nós. Eu estou pregando o evangelho, levando a palavra de Deus a vocês. Começa por quem? Por nós. Glória a Deus. Qual será o fim daqueles que são desobedientes? Glória a Deus. Meus amores, vocês prestem atenção. Vocês que estão subindo em altar, vocês que estão levando a palavra de Deus. Aqui está falando o quê? Em desobediente, ainda está falando em julgamento. Julgamento é o quê? Sentença. Cuidado. Meus amores, não estou falando, preste bem atenção. Eu não tenho medo da morte, não, porque a morte pode vir. Eu tenho medo para onde é que vocês estão jogando a alma de vocês, entendeu? O medo do que vocês devem ter não é meus amores, o pessoal morre de medo da morte, mas não tem medo para onde é que Deus vai lançar a alma de vocês. Não é nem Deus lança, não, é vocês. Não, eu vou defender Deus, mas vou defender porque Ele é meu grande amor, vou defender Ele. Não é que Ele lança a alma de vocês para lá, não. É que vocês vão caminhando com seus próprios pés para lá, entendeu? Porque isso aqui está escrito. Eu vou ler só um textinho. Eu vou só ler um textinho para poder terminar esse restante aqui. Esse restante desse versículo. Eu vou ler aqui em... Porque muitas pessoas, eu acho que elas levam a palavra de Deus na brincadeira. Meus amores, pois não é tempo de brincadeira, não. Já brincaram demais com o santo de Israel. Já brincaram demais. Quando a pessoa é inocente, não sabe das coisas, tudo ainda muito bem. Mas conhecendo a palavra de Deus, aí o bicho pega, viu? Porque Deus não tem ninguém por inocente. Ó, vou ler aqui só um, ó. De sorte que, vivendo o marido, será chamado adultera. Só li uma pequena frase, você está vendo? Aí eu sei que isso aqui é pecado. Vocês acham que eu vou falar pra vocês? Aqui, eu vou ler aqui só o primeiro, ó. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei. Morto o marido, está livre da lei do marido. Aí eu vou ler, eu li isso aqui, né? Você está vendo aqui que a mulher está sujeita ao marido. Mas Deus deu sim carta de divórcio, mas Deus disse aqui está com todas as letras bem declaradamente. Se eu for de outro, deixa eu ler aqui, meus amores, porque é para poder ler para vocês verem. Se eu for de outro, é pecado, entendeu? O meu ex-marido estando vivo. Aí tem pessoas que dizem assim, ele deu a carta de divórcio, então Deus liberou para casar com outro. Meus amores, porque vocês não entendem a palavra de Deus e não botam em prática? Deus não está aceitando isso não, só que Deus não quer que a mulher viva sofrendo e nenhum homem. Se
não deu certo, só se separar, fica separado mesmo, entendeu? Agora, após a morte, aí sim, pode sim, após a morte. Aí aqui tá escrito desse jeito, né? Deixa eu ler pra vocês, ó. De sorte que vivendo o marido será chamado adultério, se for de outro marido. Aí eu vou desobedecer a Deus. Aí vou, caso com outro homem, meu ex-marido estando vivo, porque o meu marido me traiu, ou fez não sei o que, não sei o que. Então, eu tô sendo contra quem? Contra quem a quem escreveu as Santas Escrituras, entendeu? Ó, deixa eu terminar aqui, ó. Mas morto o marido está livre da lei e assim não será chamado adultério, se for de outro marido. Aqui ele liberou bem a mulher para casar com o outro. Se de sorte que o marido tiver morrido, mas de sorte que o marido não tiver morrido, fica solteira. Jesus te acompanha. Jesus é a minha companhia, por que Jesus não vai ser a tua companhia? Por isso que eu digo, meus amores, a gente tem que prestar atenção muito, mas muito, que a gente prega a palavra de Deus. Ó, por isso que Deus está fazendo limpeza. Por isso que Deus está botando ordem o altar dele. Porque o altar dele, ele é santo. Se ele é santo, se chegar lá e estiver em pecado, né? É fuzilado na hora, né? Fuzilado assim, com maneira de dizer. Então, se a pessoa está em pecado, se a pessoa pedir perdão a ele, ele perdoa. E a gente conserta a vida da gente perante a ele. Mas se eu tô com o nariz arribado, então isso não é certo, entendeu? Meus amores, olha, o meu lugar, eu digo o meu lugar é nos pés de Jesus. O meu lugar é nos pés de Jesus, direto pedindo misericórdia, direto pedindo perdão. Não é porque tu tá pecando, não, meus amores, porque a gente se Deus diz que os nossos olhos nos faz pecar, então se eu peço perdão a ele direto, porque eu não sou cega, eu enxergo, meus amores. Por isso que eu tô abrindo bastante os olhos de vocês, ó. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, glória a Deus. Quando será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? Então, meus amores, como eu li lá pra vocês, né? Porque se tem nas Santas Escrituras assim, se Deus aborrece o pecado, por que as pessoas vão cometer? Meus amores, não é pecado vocês casar, não. É pecado vocês ir contra a palavra de Deus, entendeu? Tu tá liberando, não, de maneira nenhuma, não libera nada, não. Quem libera aqui é ele, entendeu? Se após o marido morrer, aí a gente tá liberado. Ou então, a pessoa, né? Então, qualquer um dos dois, se não tá liberado para casar. Só um. Você está vendo a diferença, né? Então, meus amores, eu tô falando assim, porque vocês podem até ignorar, mas eu tô dizendo, porque Deus só libera. Deus deu carta de divórcio. Se vocês estiver vivos, tiver traição, tiver coisas que não deve, é pena nessas coisas, né? Casal sempre, né, começa se estranhando, né? Então, se tiver essas coisas, separa. Pode separar que Deus não vai te condenar por isso, não. Agora, se ele tiver visto, se tu for pensar em casar de novo, então, tu tem que respeitar, porque o homem é o corpo de Cristo, né? A semelhança, a imagem de Cristo. Ainda para completar, Jesus ainda se formou, ainda veio habitar na terra, ainda homem na terra, entendeu? Jamais a gente pode desonrar, tá entendendo? Mas a gente deve o quê? Entregar nossas vidas nas mãos de quem? De quem pode tudo, que é o quê? Jesus, entendeu? Por isso, meus amores, que eu entrego a minha vida a ele. Por quê, meus amores? Eu sei e tenho certeza que ele cuida de nós tão bem. Nunca vi ninguém para cuidar tão bem de nós como Deus e Jesus, né? Meus amores, entreguei para vocês, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Agora eu vou parar porque eu vou soltar o sonho, entendeu? Eu li para vocês só um versículo, mas esse versículo, se vocês entendessem, ele tem um significado tão grande, principalmente dessas pessoas que estão sendo retiradas em cima de altar. Porque, meus amores, eu presto atenção, altar não é lugar para a pessoa chegar, andar de qualquer jeito, porque Jesus, ele sofreu muito. Deus é santo, Jesus é santo, filho do Deus Altíssimo. Então, ele exige o quê? Ele quer que nós caminhemos com ele, para nós se santificarmos para ir para o céu. Aí, se eu ando toda torta, fazendo o que eu quero, sem estar andando, caminhando com Jesus, vocês acham que eu tenho um lugar lá na eternidade, lá no reino do céu junto com ele? Porque as Santas Escrituras tá falando o quê? No reino do céu, entendeu? Então, se eu não vou trocar a palavra, né? Se é reino do céu, então é reino do céu. Com ele,
Eu vou arriscar? Vou nada, meus amores. Se ele quer o caminho, eu vou seguir ele. Entendeu? Tem tantas pessoas que seguem tantas coisas, por que não segue Jesus? Entendeu? E Jesus te deu vida eterna. E Jesus te deu salvação. Jesus o quê? Te deu assim, se tu chegar e se tu acolher. Jesus caminha contigo aqui até o último dia da tua vida. Mas se tu se desligar dele, Jesus por ti não pode fazer nada. Jesus pode fazer se tu tiver aos pés dele, entendeu? Pelo que eu entendo das Santas Escrituras, se nós estivermos caminhando com ele, ele vai o quê? Ele vai atrás do quê? Dos ímpios, as pessoas que nunca aceitaram Jesus, para que vocês escutem, se arrependem e se volte para ele. E que ele o quê? Que ele nos cure. Jesus me curou, Jesus me curou. Eu estava cheia de enfermidade, Jesus me curou. E então, ele me fez muito bem. Você acha que eu vou deixar ele se embora da minha casa? Eu vou nada. Então, se ele for, eu vou junto com ele. Jamais eu desapego dele, entendeu? Por quê, meus amores? Porque ele me trouxe paz, ele me trouxe segurança, ele me trouxe amor. Entendeu? Por que eu vou me deslargar dele? Não vou me deslargar dele, não. Me desliga. Nem após a morte, nem após a morte. Eu peço a ele, assim que eu sair dessa vida, o primeiro braço que eu craio nos braços dele, ou então nos braços ou nas mãos dele. Por mim, tanto faz. Ou nos braços, nas mãos, nos pés, para mim é maravilhoso. Para mim é mesmo seus tesouros e diamantes, entendeu? Porque, meus amores, eu tô em mãos maravilhosas, irmãos poderosos, entendeu? Cordeiro de Deus, né? Que retira o quê? O pecado do mundo. Vocês acham que estão nas mãos de quem? Para vocês, as pessoas andar tratando ele como qualquer, entendeu? Na casa dele tem que haver santidade, tem que haver reverência. As pessoas não têm reverência por ele, não. Entendeu? Eu presto atenção na hora do culto, no lugar das pessoas a começarem a cantar, cultuar a Deus, elas começam a gravar. Será que elas estão ligadas em Deus? Elas ficam gravando. No lugar dela abrir a boca e ficar adorando a Deus? Não. Se Jesus chega, ela fica com o celular e tudo na igreja. Por quê? Porque ela não estava ligadinha com Deus. Entendeu? Meus amores, tantas coisas podem nos empatar da nossa salvação. Tanta da coisa. Entendeu? Cuidado, cuidado, é tempo de vigilância. Jesus pede que nós o quê? Esteja com a nossa lamparina acesa. Se tu for uma lamparina, se tu tiver com pouco gás, ou então tu tiver sem gás, ou então for uma pessoa morta, um espírito morto dentro de ti, Jesus vai passar, os anjos não vão nem te ver, porque tu tá o quê? Toda escura. Meus amores, aqui tem o que? A parábola da candeia, para vocês entenderem que a gente tem que ser candeia na terra. Lá do céu Jesus vê a gente aqui na terra. Por causa de quê? Por causa da nossa luz que há dentro de nós. O nosso espírito parece uma lâmpada. Vê se tu consegue olhar para uma lâmpada, a lâmpada de candeia. Então, lá do céu, Jesus vê nós aqui na terra. Por causa de quê? Por causa das lâmpadas que estão acesas. O mundo está inteiro em treva. Igualmente aquele versículo eu para vocês. O mundo está inteiro em treva. Tudo escuridão. Mas Jesus vê as lâmpadas que estão acesas, que são as pessoas dele que vão para o reino eterno. Então, e aí? Como é que tu tá a tua lâmpada dentro de ti? Como é que tu tá acesa? Hein? As pessoas vão para a casa do nosso pai, a reverência que dá, não dá reverência. Se chegar a perguntar, meus amores, a gente tem que prestar atenção. Se for para você pro culto, se não for para você adorar a Deus, se não for para você entregar sua vida nas mãos de Deus, não adianta nem tu ir. Porque, meus amores, é falta de respeito, é falta de reverência a ele, entendeu? Deixa eu ver se eu encontrar aqui pra me soltar pra vocês. Eu vou soltar. Ela é bem. Meus amores, ela é bem pequenininha. Se eu encontrar ela aqui. Glória a Deus. Senhor, passa um anjo aqui. Não deixe que o adversário... Glória a Deus. Eu peguei algo aqui, as festas das bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Depois eu faço um vídeo pra vocês. Tudo eu tenho que falar pra vocês. Por quê? Porque Jesus está o quê? Jesus quer falar conosco. Cadê a candeia? Não achei. Mas eu sei que eu vou achar por aqui, peraí. Meus amores, vocês têm calma, um pouquinho de calma. Passa aqui até mais rápido.
Glória a Deus. É Lucas. Deixa eu ver aqui se eu não passei. Meus amores, tem só um pouquinho de calma, eu já solto pra vocês, é porque eu tô procurando. É porque eu já li ela, eu já marquei de caneta e tudo, mas é porque eu não tô lembrada em qual é o livro. Já achei, glória a Deus. E ela é bem curtinha, só ela é 4 versículos, mas é 4 versículos curtinhos. Mas eu vou soltar ela pra você. Não vou soltar o primeiro, não. Eu vou soltar o primeiro, porque eu tava falando, né, sobre o quê? Nosso espírito, se ele tá morto ou se ele tá vivo. Vocês prestem bem atenção, ó. E ninguém acende uma candeia e põe em oculto, nem embaixo de alqueire, mas no velado, para que o que entrem veja a luz. Encerra esse versículo. Primeiro, não entendi nada desse versículo. Meus amores, se aquela pessoa que estiver morta, ela for luz, então, todo mundo vai ver ela, não vê não? Então, se todo mundo não vai contemplar ela, não, principalmente Deus. Se aquela pessoa for luz, então, se ela é toda luminosa, entendeu? Continuando aqui, para vocês entenderem mais, ó. A candeia do corpo é os olhos. Ó, a candeia do corpo é os olhos. Sendo, pois, os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Se os meus olhos forem o que? Simples. Meio simples, simples, sem maldade. Foram os olhos bons. Então, se meu corpo é todo luminoso, se não, ó. A candeia do corpo é os olhos, sendo os teus olhos simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mal, também o teu corpo será tenebroso. Tenebroso é a tua alma preta por dentro de ti. Vocês já pararam para raciocinar? Então, por isso que eu digo, meus amores, presta atenção o que é que Jesus vai dizer nesse versículo agora. Vê, pois, que a luz que em ti há não seja trevas. Jesus está pedindo para nós mesmos nos olhar, para ver o que é que há dentro de nós, para ver se não há treva dentro de nós, porque se tiver treva, quando ele vier, ele não leva não, entendeu? Porque lá no céu tudo é luz, como é que vai? Treva, Jesus já disse que treva não se mistura com luz, então, Jesus mandou a gente reparar que se em algum canto do nosso corpo não há treva, que se for, então, se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em parte, vou repetir de novo que eu gaguejei, ó. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em treva parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina, com o seu resplendor, com o seu resplendor. Você está vendo? Se não haver treva dentro de nós, entendeu? Por isso que eu digo, a gente tem que ter um cuidado medonho, o quê? Com nós mesmos se examinar, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, entreguei, agora eu vou fazer um outro vídeo falando, soltando o que? Os sonhos, tá bom?